Empresária, seja muito bem-vinda a este quadro revolucionário para você. Esse quadro chama-se O Tabuleiro e a Dama. Nós vamos aqui, gente, trocar muitas ideias, muitos conceitos sobre empreender. Então, eu, Fabiola Luz, vou te conduzir a esse processo, a esse canal de comunicação aqui onde empreender não foi sorte, foi uma decisão. E eu quero muito trocar conhecimento, trocar com vocês ideias revolucionárias que podem ainda ajudar você dentro desse processo. Porque hoje nós vamos falar sobre o primeiro erro que toda empresária comete. Quando entra no jogo, ela é uma peça do tabuleiro, mas não entende o tabuleiro. Primeira coisa que ela entra nessa jogada é pensando que vai ter o quê? Liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade emocional. É a primeira coisa que te vendem quando estamos falando de empreender, né? O empreendedorismo. É a primeira coisa que as pessoas começam a falar. Você vai ter liberdade para viajar, você vai ter liberdade financeira para comprar a viagem que você deseja, e você vai ter liberdade emocional, vai sair da opressão, porque muitas empresárias saíram da onde? Do CLT, da pressão, daquilo e tal, e foi uma construção de um sonho. E aí você comprou isso, não comprou? E agora você entrou no jogo. E quando você entrou no jogo, você entendeu que é totalmente diferente. É diferente, sim, porque muitas cometem um erro gravíssimo. Mas você aqui dentro desse meu canal, você vai aprender como recuperar esse tempo perdido aí de informações que você não recebeu. Ou se você está entrando nessa jogada agora, você vai já saber as regras desse jogo. Vamos falar então agora sobre a tão sonhada liberdade geográfica, né? A gente pensa assim, abrir meu próprio negócio, eu posso ter a minha liberdade, eu posso chegar a hora que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. E, enfim, quando você começa o jogo, você entendeu que a única coisa que você não tem é liberdade geográfica. Por quê, gente? A maioria das empresárias estão trabalhando muito mais do que o próprio funcionário. Por quê? Porque é um tempo de desgaste, é um tempo de energia. Mas, se nós não entendermos aqui as regras desse jogo, se a gente não entender que existe sim o período de sacrifício, porém, nós não devemos negligenciar a nossa saída desse período, né? E o que que vai fazer com que você saia desse período de sacrifício? Muito planejamento, muito processo, muita clareza dentro do seu negócio. E nesse canal aqui você vai ter tudo isso e mais um pouco. Mas antes da gente seguir aqui, ó, clica aqui, ó, no botão de curtiu, segue a minha página porque aqui você vai ter um canal muito, mas muito estreito falando sobre empresas, gestão, liderança e posicionamento. Eu sou Fabiola Luz e há mais de 14 anos eu exponencio empresas e pessoas para alta performance. Gerencio equipes e faço trabalho muito forte a liderança colaborativa. Trabalho fortemente também com o público feminino. Mulheres que queiram desenvolver carreira, mulheres que queiram desenvolver liderança. Aqui nesse canal eu vou trazer muito conteúdo, então eu quero que você fique aqui, se sinta à vontade para mandar mensagem, conversar comigo e nós vamos criar aqui uma grande conexão e também uma grande amizade, porque eu geralmente falo, né? As minhas mentoradas, elas se tornam minhas amigas, fazem parte dos meus circuitos e realmente eu sinto essa reciprocidade. Então, vamos começar essa primeira aula de hoje nesse quadro. Você entrou no jogo sendo uma peça e não entende o tabuleiro. Nós começamos a falar sobre a tão sonhada liberdade geográfica e que você imaginou que teria e agora você está presa no seu negócio, porque você não consegue sair, porque você se tornou o quê? A peça fundamental do seu negócio. Isso não pode existir. Se ninguém te contou, eu estou te falando
agora. A gente entra, gente, com todo o nosso sonho dentro do nosso negócio e o nosso ego também. E esse ego, ele vai ficando tão inflado que quando a gente menos percebe o que aconteceu, nós estamos achando que o nosso negócio só depende de nós. E aqui está o maior erro de todos. Eu não consigo passar o meu conhecimento. E por eu não conseguir passar o meu conhecimento, eu me torno a pedra fundamental do meu negócio. O que vai acontecer? Eu estou dentro de um gargalo, porque não tem como crescer. Imagine que todo o processo depende de você. E aí, como é que você vai ter a tão sonhada liberdade geográfica? Por mais que você esteja faturando muito bem. E é o caso da maioria das empresárias. Como elas fazem e executam muito, elas conseguem um resultado positivo. Então, financeiramente, o dinheiro vem. Mas e aí? Aí é que está o grande problema, porque você se torna o seu próprio gargalo. Então, aqui é um dos primeiros erros que a gente comete, né? Então, assim, liberdade financeira. Nossa, eu saí do CLT, eu saí daquela empresa que agora eu vou empreender, agora eu vou realizar os meus sonhos, agora eu vou conseguir. Beleza. Será que realmente você não vai estar trocando seis por meia dúzia? Por quê, gente? Você começa a faturar, mas se torna o próprio gargalo da sua empresa. A sobrecarga, a exaustão, a equipe que não vai. Por quê? Porque você não pode sair. Se você sair, a empresa não roda, os processos não acontecem. E aí o que que acontece? Você reduz também o seu faturamento. Se torna mais um gargalo. Consegue entender? Mais um gargalo. Por quê? Porque você não consegue fazer com que a sua empresa cresça. Porque para a sua empresa crescer, você não pode estar dentro do circuito, você tem que estar fora. Eu sempre falo com as empresárias. Para você crescer, você precisa sair do aquário. Enquanto você estiver dentro do aquário, a sua empresa não consegue ter potência para crescer. Porque pensa bem, gente, quem está no leme, quem está no direcionamento é você. Mas você está lá vivendo os conflitos. E aí, como que você sai disso tudo? Você não consegue enxergar saída, viabilizar saída. Então, aqui vai a minha dica premium. Se você não sair do aquário, a tua empresa não vai crescer. E aqui também, gente, vai deixar você com esses dois gargalos. Você não vai ter liberdade financeira e você não vai ter liberdade geográfica, porque você está presa na sua empresa. E agora vamos falar sobre a liberdade emocional. Isso aqui poucas pessoas vão falar para você, tá? Porque a maioria bate aonde? Na liberdade geográfica e liberdade financeira. E aí, de repente, você conseguiu a tão sonhada liberdade financeira. Aqui eu consegui, Fabiola, eu batalhei, nossa, eu me destruí, mas eu consegui chegar num resultado financeiro legal. E aí, o que que aconteceu com o teu emocional? O que aconteceu com o teu emocional? Você tá exausta, você tá acabada, você tem medo de tudo, você não consegue confiar nas pessoas, você não consegue delegar, você tá irritada, você toma remédio para dormir, você toma remédio para acordar, você toma remédio para ficar feliz? Consegue entender que você chegou num gargalo emocional também? Pensa bem, toda empresária ela deveria basear a sua carreira, a sua construção em três pilares, que são exatamente os três pilares que eu trabalho: liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade emocional. Aqui nós temos um conjunto, um trio completo de realização, tá? Porque se a gente não vive isso, nós estamos sendo escravas, escravas do nosso próprio negócio. Nós estamos presas aos nossos negócios. Consegue entender? O quanto isso pode sim estar prejudicando total a tua saúde mental, tua saúde física, porque somatizamos também. Das principais coisas que eu trabalho dentro de empresas com empresárias são doenças emocionais. Por quê? Porque somatizamos. Carregamos tantos fardos, não podemos falar com ninguém, não podemos mostrar a nossa fragilidade. Então a gente faz o quê? Segura, engole, né? E vai para casa e chora sozinha e não tem com quem falar ainda, porque é um caminho solitário. E aí, gente? O que que aconteceu com o tão sonhado desejo de ter uma empresa, de gerir uma empresa?
Isso não pode acabar. Não pode acabar. Por quê? Porque você está obstinada. Você está obstinada a crescer. Mas você tem que crescer com consciência e com base nesses três pilares. E nesse primeiro quadro, eu quero gerar consciência a você. É impossível haver mudança se você estiver num processo inconsciente. Então, trazendo a consciência, você vai entender que você tem que mudar. Você precisa sair do aquário, ter uma nova visão e observar esses três pilares. Você tem que olhar para a sua liberdade geográfica, para a sua liberdade financeira e para a sua liberdade emocional. Mas como você está fazendo, não vai te levar a lugar nenhum. Então, aqui nesse canal, eu vou te conduzir a um processo de transformação. Essa é a primeira aula e é um despertar. E eu quero muito que você continue aqui nessa série que vai ser postado aqui diariamente esses conteúdos. Então, curte, compartilha, porque você sabe que quanto mais você compartilha os conteúdos, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e você também pode ajudar muitas outras empresárias a entender as regras do jogo. Então você entendeu que você é uma peça e agora você vai começar a entender como funciona esse tabuleiro. E óbvio, eu já espero você para o nosso próximo encontro, onde nós vamos começar a aprofundar cada vez mais esses pilares, ok? Eu te espero então para o nosso próximo quadro.